Lucy! Lucy conta a história das ciências. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo dentro dos vulcões? Porque é que há neve e também o mau tempo? Diz-me, Lucy, como é que os bebés nascem? Porque é que a andorinha anuncia a primavera? Porque é que há lua à noite e de dia o sol? E onde vêm os rios e a água que bebemos? Porque é que os nossos olhos têm cores diferentes? Diz-me, Lucy, que ainda não sabemos como é que os pirilampos conseguem iluminar e o peixe voador consegue voar. Vai ver a Lucy, está sempre ao teu lado para ensinar. Aprender com a Lucy é sempre divertido. Tu vais De fio na agulha. Há 600 mil anos, o homem teve de fazer um grande esforço para se adaptar ao seu ambiente. Teve de sobreviver ao primeiro de uma série de períodos glaciares. Naquela época, tal como hoje, o homem nascia nu, portanto sentia muito frio. Além disso, o fogo ainda não tinha sido inventado. Para se alimentar, o homem caçava. Tapava-se depois com as peles dos animais que matava. E assim, pouco a pouco, o seu ambiente foi mudando. A terra foi povoada de animais de pelo macio e quente, como o muflão, o antepassado do carneiro. Acorda, amigo muflão! Obrigada! O homem deve ter notado que quando o muflão passava junto das árvores, deixava lã presa nos ramos. E que, sobre o seu dorso, nascia nova lã. Foi assim que teve a ideia de recuperar essa lã tão quente com a qual poderia fazer vestuário, tapetes e mantas. E tudo isso sem ter de matar o animal, pois a sua lã volta a nascer. No nosso estudo sobre os têxteis, como já deves ter percebido, é pela fibra de lã que vamos começar. Olá! Ana! Quantas vezes se tosquia um carneiro? O carneiro é tosqueado uma vez por ano. A ovelha tem o dorso coberto de lã. Ao conjunto dessa lã chamamos tusão. É o casaco da ovelha. Portanto, vamos despi-lo uma vez por ano, geralmente na primavera. Sim, faz sentido tirar-lhe a lã quando deixa de haver muito frio. E o casaco da ovelha pesa muito? O casaco desta raça pesa entre 1 kg e 1,2 kg. Desse quilo e 200 gramas só se aproveitam 250 gramas de fio. Então uma camisola leva lã de várias ovelhas. Pois uma camisola leva lã de 5 a 10 ovelhas, mais ou menos. Olha a tua futura camisola. Mas antes de se poder trabalhar a lã, ela passa por vários tratamentos. Primeiro, tem que se tirar os excrementos. E também o sebo, que é o suor do carneiro. Depois de se lavar a lã com água e sabão, é preciso transformá-la num fio contínuo. Como é que se faz isso? É o que a Fanny nos vai explicar agora. Esta lã acabou de ser lavada. Como podem ver, nota-se bem a diferença. Sim, a lã está muito mais branca. Vemos que está toda emaranhada. Está com muitos nós. Temos de a desembaraçar com uma coisa chamada carda. Isto retira o mato que ainda estava por dentro e desembaraça a lã. Por este processo, vemos que a lã é muito bonita, mas que é também muito frágil. Os antigos descobriram que se torcessem e esticassem um pequeno pedaço de lã, conseguiam fazer um fio. Mas viram que fazer isso à mão leva muito tempo. E inventaram utensílios para afiar a lã mais depressa. O primeiro utensílio que inventaram foi o fuso. Tu já sabes o que é o fuso? Foi ao picar-se nele que a Bela adormeceu por tanto tempo, até chegar o príncipe encantado e... Ai, desculpa. Voltemos aos carneiros. Isto foi usado desde o Neolítico.
e ainda se usava há uma centena de anos nas zonas rurais. Ainda se fiava com o fuso. Pois, a esse ritmo seriam precisas horas para se ter um novelo de lã. Para acelerar o processo, o homem inventou outros utensílios. Na Índia, para se fiar a lã, inventou-se a roda de fiar. Foi importada para a Europa no século XIII. Um pedal ou uma grande roda que faz aumentar a velocidade. No século XVIII, em Inglaterra, inventaram esta máquina, a Spinning Jenny. Com uma volta de manivela, produz não um, mas 5 novelos de fio ao mesmo tempo. Ao longo dos séculos, o homem inventou uma quantidade de máquinas cada vez mais sofisticadas. E o trabalho deixou de ser manual para passar a ser industrial. Mais devagar! Para tecer o fio, precisamos de um utensílio. Fazes ideia de como é que se chama? E da forma que ele tem? Pois é o tiar. Foi inventado há vários milhares de anos. Como funciona um tiar de selagem? O princípio é simples. Esticamos verticalmente os fios. São os fios de urdidura ou teia. Depois levantamos um fio de teia sobre 2, por exemplo. Enfiamos então horizontalmente um outro fio que se chama fio de trama. E eis o resultado. A tecelagem é o entrecruzamento de fios de teia e fios de trama. É claro que não é só a lã que se pode tecer. Há muito tempo que o homem aprendeu a aproveitar os recursos naturais que o rodeiam. Com uma visita a este museu, ficaremos a conhecer as outras fibras que o homem aprendeu a trabalhar. Para começar, gostaria de saber quando apareceram os primeiros têxteis. Os primeiros vestígios têxteis com tecelagem são de aproximadamente 10.000 a 12.000 anos antes de Cristo. Mas os primeiros vestígios reais que foram descobertos em escavações arqueológicas são de 6.000 anos antes de Cristo. Foram encontrados em sepulturas. Tem aqui um exemplo que data de 2.000 anos antes de Cristo. Imaginem, esta túnica tem 4.000 anos. O fio é mais fino do que o da lã. É linho, uma fibra vegetal extraída da planta com o mesmo nome. É o caule da planta que é utilizado há milhares de anos para fazer fio. Há 4.000 anos, os egípcios teciam-no para fazerem velas para os barcos, mas sobretudo para fazerem roupa. Mesmo mortos, os egípcios levavam linho. Hoje, se os rapazes andassem com as pernas à mostra, tenho a certeza de que se riiriam deles. Mas no Egito, na antiguidade, os homens vestiam uma espécie de saia a que se dava o nome de tangas. Quem sabe? Talvez se torne uma moda. Resumindo, o homem enfeita-se há séculos. Olha para o requinte desta capa masculina do século XVII. O zorro bem pode mudar de traje. E este chapéu com pompom, não é adorável? No século XVIII, os homens da alta sociedade vestiam-se com grande requinte. Usavam uma camisa, um colete, embaixo umas calças estreitas e curtas chamadas culotes e umas belas meias de seda. Em cima uma jaqueta meio comprida chamada gibão. E finalmente nos pés, sapatos de salto alto. Sapatos de salto alto. E as mulheres? Como é que se vestiam naquela época? Bem, temos aqui vestidos de anquinhas, aos quais chamamos também vestidos de corte, por terem tanto volume. Cada um destes vestidos pesa entre 10 a 20 quilos. Eram usados no século XVIII. Com tantos efeitos, sinto-me ultra feminina. Mas é muito desconfortável. Na alta sociedade, logo que as meninas começavam a andar, tinham de usar um vestido de anquinhas. Ou de armação ou cesto. De que cesto falamos? Deste debaixo do tecido que deixa o vestido tão armado. É um cesto em vime, virado ao contrário, sem fundo, claro, e sem asa. É claro que tinham de viver em grandes casas para poderem andar de um lado para o outro. Imaginem, as armações podiam sustentar 6 metros de tecido.
E de que material eram feitos os vestidos? Bem, esses vestidos eram totalmente feitos de seda brocada, ou seja, com motivo feito em tiar. Já vamos descobrir o que é o tecido brocado. Mas agora vamos saber mais sobre a seda. Segundo reza a lenda, no ano 2640 a.C., na China, a princesa Xilin-Chi estava a tomar um chá à sombra de uma amoreira. De repente, uma bola branca caiu-lhe dentro da chávena. Era um casulo de lagarta. Com o calor do chá, o casulo desenrolou-se num longo fio. Os chineses descobriram assim a seda. A seda não é mais do que a baba da lagarta, mas esta fibra, depois de lavada, é tão suave e brilhante que deixa toda a gente encantada. Durante mais de 3.000 anos, os chineses guardaram segredo sobre o fabrico da seda. Quem revelasse esse segredo era degolado. Durante muito tempo, só as sedas tecidas na China chegam à Europa. Mas no século VI da nossa era, 2 monges muito espertos visitam a China. Escondem dentro da bengala ovos de bicho da seda e sementes de amoreira, a árvore de que se alimenta o bicho da seda. E é assim que a cultura do bicho da seda é introduzida na Europa. Eis o nosso casulo. O fio é incrivelmente fino e comprido. Pode chegar a 2 quilómetros. Mas é preciso juntar o fio de vários casulos para obter uma fibra resistente que se pode tecer. Já viram isto? Parece uma peruca. Depois de lavada, tinge-se a seda com a cor desejada. Lembras-te dos belos vestidos que vimos no museu? A Cecile disse-nos que eram de seda brocada. Vamos agora descobrir como eram feitos os tecidos no século XIX. O material que temos neste tiar é brocado. E o brocado é um tipo de tecido ao contrário. Olhem, vê-se por baixo o lado bonito do tecido. Mas que confusão de fios deste lado! Tenho que ter cuidado para não ficar com as antenas presas nisto. O brocado, como é que é dizer, tem 2 desenhos no mesmo tecido. Todos estes fios de cores correspondem aos desenhos de flores que encontramos aqui. São feitos passando pacientemente as pequenas caixas de brocar por debaixo dos fios de teia que estão levantados. Os fios de teia são estes. São os fios verticais de um tecido. Lembras-te? Desculpe, mas isso não dá muito trabalho? É um trabalho de muita precisão, sobretudo porque neste tiar há 7.014 fios de teia, num espaço de 65 centímetros. Era o que eu dizia, mas que trabalheira! Felizmente, tecer o fundo bege, a trama do tecido, é mais rápido, graças a este objeto chamado naveta ou lançadeira. Coloca-se no interior uma bobina de fio bege. A naveta passa por entre os fios de teia e deixa uma linha de fios a cada passagem. Enche-se e depois volta-se à tecelagem de cor. O resultado é maravilhoso, mas mesmo assim, que trabalho! Para fazer 50 centímetros de um tecido como este, são precisas pelo menos 15 horas de grande trabalho. Agora já percebi porque é que a seda brocada é só para os ricos. Mas então, quem criou este tiar ao qual chamamos também tiar jacquard? O Sr. Jacquard, claro. Joseph-Marie Jacquard nasceu em Lyon em 1752 numa família de tecelões. Aos 10 anos, o pai pede-lhe que o ajude na tecelagem. Mas o trabalho é duro e as máquinas são complicadas de usar. São precisas 3 pessoas para as pôr a funcionar. Durante muitos anos, Joseph-Marie pensa sobre o fabrico de tiares mais práticos. Inspira-se em estudos feitos por outras pessoas e consegue, por fim, com mais de 50 anos, inventar este tiar mecânico. Funciona graças a um sistema de pedais e de cartões perfurados. Esses cartões perfurados têm todas as informações sobre a tecelagem a executar. São um pouco como o programa de um computador. O invento de Jacquard é revolucionário. Mas como os tiares medem 4 metros de altura, não cabem nas oficinas de tecelagem normais.
Assim, na colina da Cruz Vermelha, são construídos espaços para os receber. No fim do século XIX, já havia na cidade de Lyon cerca de 30.000 tiares jacquard. Diz-se que nesse tempo o barulho mecânico da tecelagem se ouvia a vários quilómetros da cidade. E para conseguir a cor, como é que se faz? Os fios podem ser tingidos antes de serem tecidos ou tecidos e tingidos a seguir. Durante muito tempo, para conseguir pigmentos de cor, o homem usou plantas, insetos ou conchas trituradas. Mas em 1856, há um químico inglês, William Parkin, que inventa um corante, malva, a moveinina, também chamado anilina púrpura. A partir daí, todos os corantes passaram a ser químicos. Estamos numa fábrica de impressão de têxteis. Usa-se um tecido branco e imprime-se cor após cor sobre ele. Lã, linho, seda foram as fibras de que já falámos. Mas existem muitas outras. Há uma muito conhecida. Quase todas as tuas t-shirts, jeans e a tua roupa interior são feitas dessa matéria. Essa fibra é tão suave que é posta nas pontas dos cotonetes que usas para limpar os ouvidos. Sim, é o algodão. Até ao fim do século XIX, o homem usou as fibras naturais. Aprendeu até a tecer a folha da bananeira, a crina do cavalo e a ortiga. Au! Mas em 1885, o conde Hilaire Bernigot de Chardonnay, natural de Lyon, fez uma descoberta fantástica. Inventou a seda artificial. Essa fibra era feita a partir da madeira. Um pouco mais tarde foram inventadas outras fibras, sempre a partir da madeira. Depois, o homem conseguiu fabricar fibras sintéticas a partir do petróleo. O primeiro a conseguir isso, em 1937, foi Wallace Hume Caraders. Ele era químico e a fibra que inventou era o nylon, flexível e muito resistente. A tua escova de dentes é feita de nylon. O teu fato de banho também é. E era de nylon que no passado eram feitos os paraquedas. Hoje existem tantas fibras diferentes que as etiquetas de composição são cada vez mais complicadas. Neste instituto verificam se as etiquetas dizem a verdade. E se as propriedades do tecido anunciadas pelos fabricantes são reais. Aqui testa-se a resistência de um tecido de calças. Ali vê-se se um futuro blusão é impermeável. Ah, obrigada, que simpático. Hoje fabricam-se tecidos ultra desenvolvidos. A Valérie vai dizer-nos quais são as qualidades que podem ter. Através de uma série de tratamentos, os tecidos podem ter propriedades complementares. Podem ser resistentes ao fogo e às bactérias, aos ácaros. Podem ser repelentes, podemos torná-los resistentes às nódoas, impermeáveis. Com o uso de microcápsulas, pode acontecer libertação de odores, produtos hidratantes, de emagrecimento, bronzeadores. Podemos corrigir defeitos do tecido ou dar-lhes mais propriedades, além do que o tecido já tenha naturalmente. Vejam, aqui estão a testar um tecido para decoração. Bom, parece que este tecido nunca será vendido, pois o fogo devia ter-se apagado ao fim de 2 minutos. Como o frio também pode ser perigoso para o homem, fecharam o Martin neste frigorífico. Não te preocupes, o Martin é só um manequim. Está coberto de sensores de temperatura. Vestem-lhe um colete que isola do frio. E depois de um pouco de ginástica, verificamos que a temperatura corporal do Martin não baixou. É incrível, não achas? E qual é a fibra mais espantosa que o homem está agora a estudar? Existe uma fibra mítica que faz sonhar toda a gente. A seda de aranha.
A aranha tem um fio 10 vezes mais resistente que o aço. Portanto, o homem gostaria de poder domesticar as aranhas, pô-las a fiar para depois poder extrair o fio. Infelizmente, as aranhas não se domesticam assim. Estão a ser feitos muitos estudos para tentar retirar propriedades ao ADN da aranha e as injetar num bicho da seda normal, que poderia produzir um fio com as propriedades do fio da aranha. Isto são estudos feitos em Lyon. Do mesmo modo, nos Estados Unidos, encontramos cabras das quais se consegue, por modificação genética, encontrar uma parte das proteínas da seda da aranha no leite. Fia-se o leite depois de desidratado e encontra-se nele parte das propriedades da seda da aranha. Sabe-se lá o que daqui a alguns anos dirá a etiqueta do teu casaco? Seda de aranha, leite de cabra, autobronzeador e algodão inteligente. Que é esta, hein? Para terminar a nossa investigação, gostaria de espreitar esta empresa. Fazem-se aqui têxteis inovadores. Este tecido, por exemplo, será usado para fazer formas de bolos. Este será usado em pensos e gases. E este será um véu de uma noiva. E este púrpura brilhante dará um belo vestido de baile. Mistura um fio vermelho e um fio de alumínio. Um verdadeiro painel solar. Posto junto das vinhas, aumenta a qualidade da uva. Está provado! E nestes têxteis há matérias que não são naturais? Há matérias naturais, efetivamente, mas há também poliéster, poliamida, polipropileno, aramida. Sabes o que é aramida? Não. Há o Kevlar, por exemplo, ou o Tuaron, que são marcas. Ah, sim, conheço o Kevlar. É uma fibra tão sólida que até se fazem coletes antibala com ela. E há também o vidro, o basalto. O basalto resiste a uma temperatura de 700 graus negativos. Nada mal. E tem mais o que em estoque? Neste momento, estamos a fazer um tecido com uma resistência de 50 toneladas ao metro, em cada direção. Como imaginam, se pegarem neste material, cortarem uma faixa de 1 metro e se forem muito fortes, vocês poderão levantar um semi-reboque de 38 toneladas sem problemas. Os têxteis de hoje são tão resistentes que, postos por baixo do alcatrão, reforçam as estradas. Olha bem para a quantidade de bobinas utilizadas. E já viste? O fio desenrola-se sozinho. Até a máquina tece sozinha. Atualmente, a indústria têxtil tem um novo desafio à sua frente. O de inventar boas fibras, claro, mas que respeitem o planeta. Em vez de usarem o petróleo como matéria-prima, vão fazer tecidos a partir de outros recursos naturais, como a beterraba, o milho ou o trigo. O que o homem não usar na sua alimentação será reciclado em vestuário. Um pouco como na pré-história, quando os teus antepassados, depois de terem caçado um animal, se cobriam com a pele dele. Oh, vocês os homens são tão espertos, enervam-me. Além disso, tenho medo. Dentro de alguns anos, talvez descubram que as asas do pirilampo contêm uma substância incrível para fabricar um fio ultra quente e sólido. Julgas que perguntaram à aranha se podiam manipular o ADN dela? Socorro! Eu não quero que me cruzem com um carneiro! Eu não quero que me cruzem com um carneiro! Ai! Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo